Meu nome é Lilian e tenho 28 anos. As cicatrizes nas minhas costas contam a história da noite em que meu irmão Kevin me chicoteou com um cinto até eu desabar no chão do porão. Quando acordei sangrando, minha mãe sussurrou: "Seja grata por termos te alimentado." Hoje, trabalho com sobreviventes de abuso, mostrando a elas que a cura é possível e que a justiça é mais forte do que qualquer cinto jamais poderia ser. Se você está assistindo a isso de um lugar onde a família deveria ser sinônimo de segurança, curta e inscreva-se para compartilhar como descobri que a justiça é mais forte do que qualquer cinto. Crescendo no subúrbio de Denver, minha infância parecia perfeita à vista de fora. Depois que meu pai biológico morreu, quando eu tinha 4 anos, minha mãe, Karen, casou-se novamente com Frank quando eu tinha 6. Frank trouxe seu filho, Kevin, para nossas vidas. Kevin tinha 8 anos na época, apenas 2 anos mais velho que eu. Mudamos para uma linda casa de 2 andares com uma cerca branca e um quintal que parecia enorme aos meus olhos jovens. Frank trabalhava como gerente de banco, vestindo ternos impecáveis e carregando uma pasta de couro que cheirava a negócios importantes. Mamãe ficava em casa, transformando-se de mãe solteira trabalhadora em dona de casa dedicada quase da noite para o dia. Os primeiros anos foram relativamente normais. Lembro-me de natais com pilhas de presentes debaixo de uma árvore perfeitamente decorada, festas de aniversário com pratos e guardanapos combinando e viagens de fim de semana ao parque de diversões local, onde Frank ganhava bichinhos de pelúcia para Kevin e para mim. Mamãe parecia feliz, sempre sorrindo e dizendo às amigas como era sortuda por ter encontrado Frank depois da tragédia de perder meu pai. Mas, por baixo da superfície, surgiram pequenos sinais de problemas que eu era jovem demais para reconhecer. Frank tinha regras rígidas sobre tudo. A casa tinha que estar impecável quando ele chegasse. O jantar tinha que estar pronto exatamente às 18h30. Kevin e eu tínhamos que manter notas máximas na escola. Minha mãe precisava prestar contas de cada dólar gasto, apresentando recibos para Frank revisar todo fim de semana. Seu padrasto sustenta a gente, dizia minha mãe sempre que eu reclamava da estrutura rígida. Precisamos mostrar nossa gratidão mantendo as coisas exatamente como ele gosta. Com o passar dos anos, vi Kevin se transformar de um meio-irmão relativamente amigável em algo completamente diferente. Aos 14 anos, Kevin já havia adotado muitos dos maneirismos do pai. Caminhava com a mesma postura rígida, falava com o mesmo tom seco e desenvolveu a mesma expectativa de que os outros se curvassem à sua vontade. Frank parecia orgulhoso dessa transformação, muitas vezes dando tapinhas no ombro de Kevin e dizendo coisas como: "Esse é o meu filho, forte como o pai." Quando eu tinha 11 anos e Kevin 13, comecei a me sentir desconfortável sozinha com ele. Ele me encarava com uma raiva mal contida se eu usasse o controle remoto da televisão ou me sentasse no que ele considerava seu lugar no sofá. Ele nunca me bateu durante aqueles primeiros anos, mas a ameaça parecia pairar no ar entre nós. "Pare de ser tão sensível", mamãe dizia se eu mencionasse que me sentia insegura. Irmãos e irmãs sempre têm suas briguinhas. Mas era mais do que briguinhas, e no fundo, acho que ela sabia disso. Eu percebia isso na maneira como ela ficava tensa quando Frank criticava Kevin por ser muito brando comigo. Eu percebia isso na sua alegria forçada quando intervinha nas nossas discussões antes que Frank percebesse. Minha mãe também mudou. A mulher que um dia me protegeu ferozmente como mãe solteira tornou-se cada vez mais ansiosa e ávida por agradar Frank. Ela parou de usar as cores vibrantes que sempre amou, passando a usar tons suaves que Frank preferia. Cortou o cabelo curto porque Frank mencionou que gostava assim. Parou de ligar para as amigas da faculdade porque Frank as achava muito liberais e uma má influência. Lembro-me de uma noite, quando eu tinha 13 anos, quando desci para pegar um copo d'água e ouvi Frank e minha mãe discutindo na cozinha. Não consegui entender as palavras, apenas o sussurro áspero da voz dele e o tom suave e suplicante da dela. Na manhã seguinte, ela usava uma camisa de mangas compridas, apesar do calor do verão. Quando ela estendeu a mão para pegar a caixa de cereal, sua manga subiu, revelando um hematoma escurecido em seu antebraço. Nossos olhares se encontraram por um segundo, e eu vi algo que nunca tinha visto na minha mãe antes: vergonha misturada com medo. "Eu bati na porta ontem à noite", disse ela rapidamente, puxando a manga para baixo. Que desastrada da minha parte. Foi a primeira vez que percebi que o que estava acontecendo em nossa casa não era normal, não era saudável e definitivamente não era seguro.
Mas, como muitas crianças em lares abusivos, eu não tinha vocabulário para descrever aquilo e não fazia ideia de como escapar. Tudo o que eu sabia era que havia algo muito errado com o retrato de família perfeito que apresentávamos ao mundo. Quando Kevin completou 17 anos, seu comportamento em relação a mim havia piorado, passando de um distanciamento frio para uma agressividade ativa. Eu tinha 13 anos, era desajeitada e tentava me virar no ensino fundamental enquanto pisava em ovos em casa. Kevin havia se tornado o filho de ouro de Frank, destacando-se nos estudos e no beisebol universitário. Suas conquistas eram constantemente exibidas diante dos amigos da família como prova da excelência da educação parental de Frank. O primeiro incidente sério aconteceu numa tarde de terça-feira. Eu tinha espalhado minha lição de casa sobre a mesa da sala de jantar, trabalhando em um projeto de ciências para o dia seguinte. Kevin chegou do treino de beisebol de mau humor, pois seu time havia perdido um jogo importante. Ele deu uma olhada no meu projeto, uma maquete do sistema solar feita com bolas de isopor, e deliberadamente o jogou no chão. Esta mesa é para comer, não para suas tralhas escolares idiotas, disparou, observando Netuno e Saturno rolarem para debaixo do armário de louças. Mamãe disse que eu podia trabalhar aqui, protestei, ajoelhando-me para recuperar os planetas espalhados. Kevin se abaixou, sua voz se tornando um sussurro. Se você contar isso para a mamãe ou para o papai, vou fazer você se arrepender. Ninguém vai acreditar em você mesmo. Eu sou o bom garoto, lembra? Quando tentei conversar com a mamãe sobre o ocorrido, ela ignorou minhas preocupações. Irmãos brigam às vezes, Lilian. O Kevin está sob muita pressão com as inscrições para a faculdade chegando. Só tente ficar longe dele quando estiver estressado. Essa se tornou minha estratégia: evitar Kevin, evitar conflitos, me tornar invisível. Mas era impossível desaparecer completamente em nossa própria casa. Kevin parecia encontrar motivos para ficar bravo comigo se eu usasse o banheiro por muito tempo pela manhã, se respirasse muito alto durante a noite de filme em família, se eu tirasse notas um pouco melhores que as dele em inglês, sua única matéria fraca. Frank começou a delegar disciplina a Kevin quando viajava a negócios. Kevin é o homem da casa quando eu não estou aqui, anunciava antes de sair. Espero que vocês, senhoras, o escutem. Minha mãe assentia obedientemente, e eu sentia um nó se formando no estômago, sabendo que estava por vir. A primeira vez que Kevin me machucou fisicamente foi por algo trivial. Eu tinha ficado na escola para um grupo de estudos e cheguei em casa 5 minutos depois do meu horário de recolher. Kevin estava esperando na porta, olhando o relógio com movimentos exagerados. Você está atrasado, ele declarou, sem rodeios. Só 5 minutos. O ônibus atrasou, expliquei, tentando passar por ele em direção à escada. Ele bloqueou minha passagem e, sem aviso, me deu um tapa forte no rosto. O choque me atordoou mais do que a dor. Da próxima vez, seja pontual, disse-lhe calmamente, como se tivesse acabado de comentar sobre o tempo em vez de agredir a irmã mais nova. Corri para o meu quarto, com lágrimas escorrendo pelo rosto e a bochecha queimando. Quando minha mãe chegou do seu trabalho de meio período na biblioteca, mostrei ela a marca vermelha ainda visível no meu rosto. Ah, querida, ela suspirou. Você sabe como a pontualidade é importante nesta casa. Só se esforce mais para ser pontual, e essas coisas não vão acontecer. A resposta dela doeu mais do que o tapa de Kevin. Naquele momento, percebi que estava realmente sozinha em casa. Certa vez, tentei entrar em contato com uma professora, a senhora Garcia, que havia notado meu afastamento nas aulas. As coisas em casa não estão boas, arrisquei, sem coragem suficiente para dizer mais alguma coisa. Está tudo bem com seus pais, Lilian? Ela perguntou, com preocupação evidente na voz. Não são meus pais, comecei, mas depois parei. Como eu poderia explicar que meu irmão havia se nomeado meu algoz pessoal com a bênção dos meus pais? Parecia inacreditável até para mim. Você pode me contar qualquer coisa, garantiu a senhora Garcia. Mas quando mencionei o nome de Kevin, sua expressão mudou. Kevin Williams. Ele é um dos nossos melhores alunos. Ontem mesmo, ele estava ajudando no programa de reforço escolar para calouros. A dúvida em sua voz era clara. Kevin havia cultivado uma reputação impecável na escola, encantando professores e colegas. Ninguém acreditaria que ele fosse capaz de crueldade a portas fechadas. Desenvolvi estratégias para sobreviver.
Memorizei os horários de todos para minimizar o tempo a sós com Kevin. Eu fazia tarefas antes que me pedissem. Estudei muito para manter notas perfeitas, eliminando qualquer desculpa para indisciplina. Tornei-me especialista em ler expressões faciais e linguagem corporal, percebendo quando Frank estava de mau humor ou quando Kevin procurava uma válvula de escape para sua frustração. A solidão era devastadora. Eu tinha poucos amigos porque nunca me permitiam visitar suas casas e tinha vergonha de convidar alguém para a minha. O que pensariam se vissem como eu era tratada? Contariam para alguém que pudesse me ajudar? Ou simplesmente deixariam de ser meus amigos, por não quererem se envolver em algo tão desconfortável? No aniversário de 17 anos de Kevin, Frank o presenteou com um cinto de couro caro, feito à mão em couro italiano, com uma fivela de prata pesada. Este é um cinto masculino, declarou Frank, orgulhoso, enquanto Kevin o desembrulhava, algo de qualidade que durará anos. Kevin passou os dedos pelo couro macio, um pequeno sorriso brincando nos cantos da boca. Frank deu um tapinha em seu ombro e acrescentou: às vezes, coisas bonitas também podem ensinar lições importantes. A maneira como trocaram olhares me arrepiou. Era como se eles compartilhassem um acordo secreto, que excluía minha mãe e eu, mas de alguma forma nos envolvia também. Aquele cinto viria a simbolizar tudo o que havia de errado em nossa dinâmica familiar. Embora eu ainda não soubesse, eu sabia que quando Kevin o enfiou nas presilhas do cinto na manhã seguinte, usando-o na escola pela primeira vez, senti uma premonição de perigo que fez minhas mãos tremerem enquanto eu preparava meu lanche. Era uma sexta-feira à noite em outubro, excepcionalmente fria para Denver naquela época do ano. Frank e minha mãe estavam participando de um evento beneficente do banco onde ele trabalhava, deixando Kevin encarregado da casa. Aos 17 anos, ele assumia essa responsabilidade com uma seriedade perturbadora, desfilando pela cozinha de calça caqui passada e camisa social, olhando o relógio a cada poucos minutos, como se estivesse gerenciando um escritório corporativo em vez de vigiar a irmã de 13 anos. Mamãe deixou lasanha na geladeira, ele me informou. Espero que a cozinha esteja impecável depois que você comer. Assenti silenciosamente, mantendo o olhar baixo, como eu havia aprendido a fazer. O contato visual direto frequentemente desencadeava sua raiva, interpretada como desafio em vez de interação humana normal. Esperei até que ele subisse para pegar a comida, faminta depois de um longo dia na escola, onde pulei o almoço para terminar uma tarefa de matemática. A lasanha estava fria no centro, apesar dos meus esforços para aquecê-la direito. Enquanto levava o prato para a mesa, minha meia prendeu em um ponto áspero do linóleo. Tropecei, mal conseguindo me equilibrar, mas o prato se inclinou o suficiente para derrubar o copo de leite ao lado no chão. O som de vidro se estilhaçando pareceu ecoar por toda a casa. Meu coração disparou quando caí de joelhos, recolhendo freneticamente os cacos de vidro com as mãos trêmulas. Uma gota de sangue apareceu onde uma ponta irregular havia cortado meu dedo, mas mal notei. Tudo o que consegui pensar foi: limpe isso antes que o Kevin chegue. Limpe isso antes que o Kevin chegue. Tarde demais. Seus passos ecoaram escada abaixo, e então ele estava parado na porta, observando a cena com olhos frios e calculistas. O que você fez? Sua voz estava estranhamente calma. Foi um acidente, sussurrei, ainda ajoelhada em meio à bagunça. Vou limpar tudo agora mesmo. Kevin tirou o celular do bolso e meu estômago embrulhou. Papai precisa saber disso. Por favor, implorei. É só um copo. Vou comprar um novo com a minha mesada. Ele me ignorou, já discando. Eu podia ouvir a voz de Frank atendendo, o tom irritado familiar quando ele era interrompido em um evento. Kevin descreveu a situação como se estivesse relatando um grande desastre, e não um vidro quebrado, enfatizando meu descuido e desrespeito pela propriedade da família. Não consegui ouvir as palavras exatas de Frank, mas a expressão de Kevin mudou de raiva justificada para algo mais sombrio, mais satisfeito. Sim, senhor. Eu entendo. Eu cuido disso, disse ele. Ele encerrou a ligação e guardou o telefone no bolso, sem tirar os olhos do meu rosto. Papai disse que você precisa aprender uma lição sobre responsabilidade e respeito. Gelo pareceu inundar minhas veias. Eu sabia o que isso significava em nossa casa. Eu já disse que sinto muito. Não vai acontecer de novo, implorei. Levante-se, ordenou Kevin, ignorando meu pedido de desculpas. Vá para o porão.
O porão onde as punições aconteciam porque era prova de som por grossas paredes de concreto, onde Frank havia instalado uma pequena academia que ninguém usava, exceto como um lugar para aplicar disciplina, longe das janelas e dos vizinhos. Kevin, por favor, tentei uma última vez. Foi só um acidente. Sua mão disparou, agarrando meu braço com tanta força que eu sabia que ficaria roxo. Agora, Lillian. Ele me conduziu escada abaixo, acendendo as luzes fluorescentes fortes que faziam o espaço parecer uma sala de interrogatório. O banco de musculação ficava no centro, um trono sombrio para o que estava prestes a acontecer. Incline-se sobre o banco, ele instruiu, com a voz distante, como se fosse apenas um técnico realizando um procedimento de rotina. Quando hesitei, paralisado de medo, ele me empurrou bruscamente em direção ao banco. Papai disse que eu deveria usar todos os meios necessários para garantir que você aprenda esta lição. Ouvi o deslizar suave do couro enquanto ele tirava o cinto, o mesmo que Frank lhe dera de aniversário. O som me fez entrar em pânico. Kevin já tinha me batido antes com as mãos abertas e uma vez com uma colher de pau, mas nunca com um cinto. Nunca com aquele cinto. Isso é para o seu próprio bem, disse ele, ecoando a frase favorita de Frank. Conte-os em voz alta. O primeiro golpe atingiu minhas costas com uma força que me tirou o fôlego. O couro atravessou minha camiseta fina, queimando minha pele como uma marca. Ofeguei, com lágrimas já escorrendo pelo meu rosto. O segundo golpe veio mais rápido, mais forte, atingindo um pouco mais baixo que o primeiro. 2, eu disse com a voz abafada. No quinto golpe, eu estava soluçando, meus joelhos ameaçando ceder. No oitavo, eu podia sentir algo quente e úmido encharcando minha camisa. Sangue. Ele estava atirando sangue. Kevin, pare, implorei. Você está me machucando demais. Fraco, ele cuspiu. Igual a mamãe. Não é à toa que papai diz que você nunca vai conseguir nada. O golpe seguinte acertou com ainda mais força, como se a minha dor alimentasse a força dele em vez de moderá-la. Perdi a conta por volta de 12, minha visão ficando turva, minha consciência oscilando como uma lâmpada se apagando. A última coisa de que me lembro antes de desmaiar foi a voz de Kevin, distante e fria. Levante-se. Ainda não terminamos. Mas eu não conseguia me levantar. Meu corpo havia chegado ao limite, desligando-se para me proteger da dor que eu não conseguia mais suportar. Caí para frente sobre o banco, a escuridão me envolvendo como uma misericórdia. Quando recuperei a consciência, ainda estava no porão, mas agora minha mãe estava lá, com o rosto pálido de choque enquanto me ajudava a sentar. O que você estava pensando, provocando daquele jeito? Ela sussurrou, embora eu não tivesse feito nada para provocar tamanha violência. Mãe, resmunguei, com a garganta arranhada de tanto chorar. Ele me machucou. Me machucou de verdade. Ela olhou nervosamente para a escada, verificando se Frank ou Kevin poderiam estar ouvindo. Você sabe o quanto este jantar foi importante para o seu pai. Agora ele teve que sair mais cedo por causa do seu comportamento. Olhei para ela, incrédula, minhas costas doendo, sentindo a umidade do sangue encharcando minha camisa. Meu comportamento? Perguntei. Deixei cair um copo sem querer. Seu rosto endureceu daquele jeito que eu já conhecia, a expressão que ela tinha quando escolhia Frank em vez de mim. Por que você não consegue se comportar direito? Seja grato por nós te alimentarmos, te darmos um teto sobre a sua cabeça. Algumas crianças não têm nada. Essas palavras feriram mais fundo do que o cinto. Seja grato por nós te alimentarmos, como se prover as necessidades básicas do seu filho fosse um ato extraordinário de caridade, e não um mínimo de responsabilidade parental. Ela me ajudou a subir as escadas, mas não se ofereceu para tratar meus ferimentos nem chamar um médico. Em vez disso, retirou-se para o quarto, onde Frank estava tirando seu traje de gala, deixando-me sozinha, cambaleando, até o banheiro. Tranquei a porta e, lenta e dolorosamente, tirei minha camisa destruída. O espelho revelou o que Kevin havia feito. Vergões vermelhos e furiosos cruzavam minhas costas, vários deles abertos e sangrando. O padrão da borda do cinto era claramente visível em alguns lugares, a pele já escurecendo com hematomas ao redor dos cortes. Enquanto eu estava ali, olhando para as evidências físicas da crueldade da minha família, algo endureceu dentro de mim. Aquilo não era disciplina. Aquilo não era amor. Aquilo era abuso,
puro e simples. E, de alguma forma, eu precisava encontrar uma saída antes que a próxima vez me matasse. Na manhã seguinte, vesti-me com cuidado para a escola, colocando um moletom folgado sobre uma camiseta de algodão macio para evitar irritar as feridas nas costas. Cada movimento era uma agonia, mas eu estava determinada a ir para a escola. Minha casa havia se tornado uma prisão. A escola era meu único refúgio. Frank e Kevin já tinham saído para uma pescaria entre pai e filho, e a ausência deles foi um alívio temporário. Minha mãe mal olhou para mim durante o café da manhã, com culpa e vergonha evidentes em seus olhos desviados. Ela não perguntou como eu estava me sentindo nem ofereceu nenhum atendimento médico. Eu preparei seu almoço, foi tudo o que ela disse enquanto eu saía. Na escola, passei a manhã em uma névoa de dor e exaustão. Ficar sentado em cadeiras de plástico duro era uma tortura, a pressão nas minhas costas causando novas ondas de agonia a cada mudança de posição. No quarto período, eu estava lutando contra as lágrimas, minha concentração destruída. Aí veio a aula de educação física, a única aula que eu não conseguia fingir, a única aula que exigia trocar de roupa na frente dos outros. Lilian, chamou a senhorita Thompson, nossa professora de educação física, quando tentei passar por ela sem me trocar. Você conhece as regras. Roupa de ginástica adequada, ou isso afeta a sua nota. Não estou me sentindo bem, tentei, abraçando meus livros contra o peito como um escudo. Posso ficar de fora hoje? Ela estudou meu rosto, notando as olheiras e a palidez da minha pele. Venha à minha sala um minuto. Em seu pequeno escritório, ao lado do vestiário, a senhorita Thompson fez um gesto para que eu me sentasse. É a terceira vez neste mês que você pede para faltar à aula. Está tudo bem? Algo em sua preocupação genuína rompeu a barreira que eu havia construído em torno das minhas emoções. As lágrimas brotaram antes que eu pudesse contê-las. Não posso mudar, sussurrei. Minhas costas. Sua expressão mudou de preocupação para alarme. Você se machucou? Aconteceu alguma coisa? Hesitei, anos de segredo familiar em conflito com minha necessidade desesperada de ajuda. Se eu te mostrar, você promete não contar a ninguém. Um pedido infantil, impossível para qualquer adulto responsável atender. A senhorita Thompson ajoelhou-se ao lado da minha cadeira, com a voz suave, mas firme. Lilian, se você estiver machucada, preciso te ajudar. Isso pode significar envolver outras pessoas que possam garantir sua segurança. Naquele momento, tomei a decisão que mudaria tudo. Virei-me e levantei lentamente a parte de trás do meu moletom, depois a camiseta, revelando o que Kevin tinha feito. Ouvi a senhorita Thompson inspirar fundo. Meu Deus, Lilian! Quem fez isso com você? Meu irmão, admiti, as palavras soando estranhas depois de tantos anos de silêncio. Ontem à noite. Porque quebrei um copo. O que se seguiu foi um turbilhão de atividades. A senhorita Thompson imediatamente me levou à enfermeira da escola, que documentou meus ferimentos com eficiência clínica, com um rosto sério enquanto fotografava os vergões e cortes. A diretora foi chamada, depois o conselho tutelar. Uma assistente social chegou, com uma voz gentil, mas direta nas perguntas. Isso já aconteceu antes? Quem mais estava em casa quando isso aconteceu? Seus pais sabem sobre esse ferimento? Você se sente segura voltando para casa hoje? A última pergunta, finalmente disse a verdade que vinha escondendo de mim mesmo. Não me sinto nem um pouco seguro lá. Fui levado ao hospital para um exame médico adequado. A médica, uma mulher gentil com cabelos grisalhos, limpou e fez curativos em meus ferimentos, explicando que alguns poderiam deixar cicatrizes permanentes. Isso não condiz com a disciplina razoável, declarou ela, para registro. Isso é abuso. A palavra pairava no ar estéril da sala de exames. Abuso, um rótulo para o que eu havia suportado por anos, uma validação de que o que acontecia em nossa casa não era normal, não era aceitável, não era minha culpa. Enquanto eu estava no hospital, meus pais e Kevin foram contatados pelas autoridades. A reação deles foi previsível: negação, minimização, transferência de culpa. Lilian sempre foi propensa a exageros, disse Frank à assistente social, segundo relatos que vi mais tarde. Ela está passando por uma fase difícil, agindo para chamar atenção.
Minha mãe repetiu as alegações dele, embora testemunhas tenham notado que ela parecia nervosa, com os olhos constantemente voltados para Frank em busca de aprovação. Sempre fomos uma família amorosa. Não consigo imaginar como isso aconteceu. Kevin, orientado por Frank, apresentou-se como o irmão mais velho responsável, relutantemente encarregado de uma disciplina razoável. Ela estava sendo desrespeitosa e destrutiva, afirmou. Eu só dei uma punição leve, como meu pai pediu. Ela deve ter se machucado mais depois para piorar a situação. E ele demonstrou como deveria ser usado para a disciplina? A pergunta pairou no ar por um longo momento. Os olhos de Kevin buscaram novamente os do pai, o que quer que tenha visto ali deve tê-lo confundido, pois ele hesitou, visivelmente incerto. Kevin, insistiu o promotor, seu pai já usou este cinto ou outro para discipliná-lo? Protesto, levantou-se o advogado de Frank. Relevância. Refere-se ao padrão de comportamento e à dinâmica doméstica, meritíssimo, rebateu o promotor. Rejeitado, decidiu o juiz. A testemunha responderá. Kevin pareceu se acalmar um pouco, suas respostas ensaiadas não sendo mais suficientes. Sim, admitiu finalmente. Meu pai acreditava em disciplina rigorosa. Ele já te bateu com força suficiente para tirar sangue? Outra longa pausa. Às vezes, acidentes acontecem durante a disciplina. Seu pai te instruiu a disciplinar Lillian da mesma forma que ele te disciplinou? Ele disse que eu deveria garantir que ela aprendesse a respeitar, respondeu Kevin, com a voz quase inaudível. Ele disse que às vezes a dor é a única professora que funciona. Um tremor percorreu a sala do tribunal. O maxilar de Frank se contraiu visivelmente. Minha mãe cobriu o rosto com as mãos. O depoimento mais surpreendente veio da minha mãe. Chamada pela acusação, ela caminhou até o banco das testemunhas com passos curtos e incertos, evitando contato visual com qualquer pessoa. Ao prestar juramento, sua voz estava tão fraca que o escrivão teve que pedir que ela repetisse o juramento. Inicialmente, ela se ateve à narrativa familiar, alegando não ter conhecimento da gravidade do ocorrido até me encontrar no porão. E o que você fez quando encontrou sua filha inconsciente e sangrando? Perguntou o promotor. Eu a ajudei a subir as escadas, respondeu minha mãe. Você procurou atendimento médico para ela? Não. Por que não? Minha mãe olhou para Frank, depois para as próprias mãos, que se contorciam no colo. Frank disse que não era necessário. Senhora Williams, continuou o promotor gentilmente, Frank já usou disciplina física contra a senhora? O advogado de Frank objetou imediatamente, mas a decisão foi novamente rejeitada. Minha mãe ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ela fosse se recusar a responder. Então, quase imperceptivelmente, ela assentiu. Só para constar, Senhora Williams, seu marido a agrediu fisicamente? Sim, disse ela. A palavra pareceu custar-lhe tudo. Por quanto tempo? Desde o primeiro ano do nosso casamento. Sua voz ficou um pouco mais forte. 8 anos. Você teve medo do que poderia acontecer se procurasse ajuda para Lillian depois desse incidente? Sim. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Frank disse que isso destruiria nossa família, que Kevin perderia suas chances na faculdade, que eu perderia tudo. Então você disse à sua filha ferida para ser grata por ser alimentada? Minha mãe então ergueu os olhos, encontrando os meus pela primeira vez. Eu estava errada, disse ela claramente. Eu estava terrivelmente errada, e vou me arrepender pelo resto da minha vida. O juiz pediu um breve recesso após o depoimento da minha mãe. Quando o julgamento recomeçou, Frank subiu ao banco das testemunhas. Seu comportamento ainda era controlado, mas agora com um toque de desespero. Ele negou ter ordenado que Kevin me espancasse severamente, alegou que quaisquer ferimentos não foram intencionais e tentou se apresentar como um pai severo, mas amoroso. Mas as evidências eram muito altas, inegáveis demais. Os registros médicos, os depoimentos de funcionários da escola, as admissões de Kevin sobre os métodos disciplinares de Frank, finalmente, a confirmação de abuso por minha mãe, tudo isso construía um caso que suas negações levianas não conseguiam desmantelar. Quando a juíza proferiu a decisão, sua voz era severa, com uma raiva mal contida.
As provas neste caso revelam não apenas um único incidente de punição excessiva, mas uma situação familiar onde a violência foi usada sistematicamente para controlar e intimidar. Ela ordenou que Kevin fosse colocado em um centro de detenção juvenil com terapia obrigatória, uma consequência extremamente grave para um infrator primário com seu histórico acadêmico. Frank foi acusado de abuso de menor e violência doméstica, com processo criminal a ser seguido em um tribunal de adultos. Minha mãe foi obrigada a frequentar aulas de parentalidade e terapia, com visitas supervisionadas a serem reavaliadas após 6 meses. O mais importante para mim era que eu permaneceria em um lar adotivo temporário, com uma colocação permanente a ser providenciada, aguardando uma avaliação mais aprofundada. Enquanto o oficial de justiça levava Kevin embora, ele olhou para mim uma vez. Em seus olhos, vi confusão e os primeiros indícios de algo que poderia, com o tempo e a terapia, se transformar em remorso. Frank olhava fixamente para frente, sua fachada perfeita finalmente destruída. E minha mãe, depois de uma conversa sussurrada com seu advogado recém-nomeado, aproximou-se de Sarah e perguntou se ela poderia falar comigo em particular em algum momento. Isso vai depender da Lilian, respondeu Sarah, com a mão protetora no meu ombro. Não respondi naquele momento. Eu estava muito abalada pelo que acabará de acontecer, pelo reconhecimento público do que eu havia sofrido, pela confirmação de que eu não estava errada, nem fraca, nem merecia abuso. A justiça finalmente falará, e sua voz era mais alta que o meu medo. 2 semanas após a audiência judicial, mudei-me da colocação de emergência dos Johnsons para um lar adotivo mais permanente. A família Williams, sem parentesco com a minha antiga família, uma coincidência que inicialmente me deixou desconfortável, cuidava de crianças há mais de 15 anos. Eles moravam em uma casa modesta de 4 quartos a cerca de 30 minutos da minha escola, o que me permitia continuar estudando sem interrupções. Carol e Robert Williams estavam na casa dos 50 anos, tinham filhos adultos e uma reserva de paciência aparentemente inesgotável. A casa deles funcionava com base em princípios claros, porém gentis, respeito à privacidade, comunicação aberta e consequências naturais em vez de punição. A primeira vez que quebrei uma caneca acidentalmente enquanto lavava a louça, tive um ataque de pânico, certa de que alguma forma de retribuição viria, apesar das garantias em contrário. Lilian, disse Carol, ajoelhando-se ao meu lado enquanto eu tentava freneticamente juntar os cacos de cerâmica com as mãos trêmulas, acidentes acontecem. Acontecem com todo mundo. Ninguém se machuca por acidentes nesta casa. Demorei semanas até que eu realmente acreditasse nela, até que eu parasse de me encolher diante de movimentos bruscos ou de me desculpar constantemente por pequenas infrações de regras que existiam apenas na minha mente. Minha cura não foi apenas física, mas psicológica. Mas as evidências médicas contavam uma história diferente. O padrão dos ferimentos era consistente com golpes repetidos de cinto, desferidos com força considerável. O médico estimou que seriam necessários pelo menos 15 a 20 golpes para causar tal dano. Naquela noite, em vez de voltar para casa com a cerca branca, fui colocada com uma família temporária de acolhimento. Os Johnsons eram pais adotivos experientes, especializados em acolhimentos de emergência. A casa deles era modesta, mas aconchegante, com regras claras afixadas na geladeira e cobertores macios em todos os sofás. Você está segura aqui? Garantiu-me a senhora Johnson enquanto me conduzia a um pequeno quarto com paredes azul claras. Ninguém vai te machucar nesta casa. Foi a primeira vez em anos que adormeci sem um nó no estômago por causa do medo. O processo legal avançou lentamente. Fui designada a uma tutora ad litem chamada Sarah, uma advogada cuja única função era representar meus melhores interesses no tribunal. Ela explicou cada etapa à medida que avançávamos, paciente com minhas perguntas e receios. Terei que vê-los no tribunal? Perguntei durante uma de nossas reuniões. Infelizmente, sim, admitiu Sarah. Mas estarei ao seu lado, e você estará completamente segura. Frank contratou um advogado caro, especializado em casos de família. Eles lutaram arduamente contra a ordem de custódia de emergência, apresentando testemunhas de caráter que testemunharam o quanto Frank era um pilar da comunidade, como Kevin era um aluno exemplar que ingressaria em uma universidade da Ivy League e como minha mãe era voluntária na igreja. A pressão para retratar minha história era enorme. Recebi ligações de parentes que mal conhecia, implorando para que eu parasse de destruir a família. Chegaram cartas de membros da igreja sugerindo que eu havia interpretado mal o ocorrido.
O advogado de Frank construiu uma narrativa minha como uma adolescente problemática, fazendo falsas acusações para chamar a atenção. Houve momentos em que quase desisti. O peso de enfrentar toda a minha família, de ser retratada como mentirosa e encrenqueira, parecia insuportável. Mas então eu via minhas costas no espelho, as feridas cicatrizando que se tornariam cicatrizes permanentes, e minha determinação se fortalecia. A senhorita Thompson me visitava na casa dos Johnsons, trazendo lição de casa e atualizações da escola. Estou orgulhosa de você, ela me disse. O que você está fazendo exige uma coragem incrível. Sarah me preparou meticulosamente para o tribunal, explicando o que esperar, como responder a perguntas com sinceridade, mas de forma concisa, e como manter a calma se Kevin ou Frank tentassem me intimidar com olhares ou gestos. Só diga a verdade, aconselhou ela. É tudo o que você precisa fazer. A verdade está do seu lado. À medida que a data do julgamento se aproximava, meus pesadelos se intensificavam. Eu acordava ofegante, sentindo um cinto fantasma me atingir as costas. A senhora Johnson me trazia leite morno e ficava comigo até eu conseguir dormir novamente, sem nunca me apressar, sem nunca fazer perguntas que eu não estivesse pronto para responder. Um dia antes de irmos ao tribunal, Sarah ligou com notícias inesperadas. O promotor quer alterar as acusações para incluir o seu padrasto, explicou ela. Com base no histórico do seu irmão e na gravidade dos seus ferimentos, eles acreditam que Frank comandou esse abuso e deve ser responsabilizado igualmente. Foi a primeira vez que me permiti ter esperança de que a verdadeira justiça fosse possível, de que o tribunal pudesse enxergar, através da fachada familiar perfeita, a escuridão que quase me destruíra. O tribunal juvenil era menor do que eu imaginava, nada parecido com os grandes aposentos mostrados em novelas. Os painéis de madeira conferiam ao local uma atmosfera solene, com o selo do Estado pendurado em destaque atrás da bancada do juiz. Todos os sons pareciam amplificados no espaço silencioso, o arrastar de canetas em blocos de notas, o farfalhar de documentos sendo passados entre advogados, o suave rangido das cadeiras conforme as pessoas mudavam de posição. Sentei-me ao lado de Sarah, tentando manter a respiração estável, como ela havia me ensinado. Não olhe para eles até que seja necessário, ela me aconselhou. Concentre-se no juiz ou em mim. Mas não pude evitar um rápido olhar para minha direita, onde Frank, minha mãe e Kevin estavam sentados com seu advogado. Frank parecia impecável como sempre, seu terno passado a ferro, sua expressão controlada. Minha mãe parecia menor, de alguma forma, ligeiramente curvada, como se estivesse tentando desaparecer. E Kevin, vestindo um blazer azul que o fazia parecer mais velho do que seus 17 anos, olhava fixamente para a frente, o maxilar cerrado. O processo começou com as alegações iniciais. A promotora, uma mulher com óculos de armação prateada e um comportamento pragmático, descreveu o caso contra Kevin e agora também contra Frank. O que aconteceu com Lillian Williams não foi disciplina, afirmou ela com firmeza. Foi uma agressão brutal que deixou uma criança de 13 anos inconsciente e sangrando. As provas mostrarão que este não foi um incidente isolado, mas parte de um padrão de abuso permitido e incentivado pelos adultos que deveriam tê-la protegido. O advogado de Frank respondeu com a narrativa que eles vinham construindo: eu era um adolescente problemático que fazia afirmações exageradas. Kevin era um jovem exemplar que havia administrado a disciplina apropriada, conforme orientado pelo pai. Quaisquer ferimentos foram acidentais ou auto-infligidos posteriormente. Os Williams são uma família respeitada, concluiu ele, suavemente. Desmantelar esta casa com base nas alegações de uma criança reconhecidamente difícil seria uma grave injustiça. Quando chegou a minha vez de depor, Sarah apertou minha mão para me tranquilizar antes de eu depor. O juramento de dizer a verdade foi um momento importante, uma promessa tanto para mim quanto para o tribunal. Comecei com a noite do espancamento, descrevendo em detalhes o que havia acontecido. O promotor gentilmente me guiou pelo meu depoimento, fazendo perguntas esclarecedoras quando necessário, dando-me tempo quando minha voz falhou. E o que sua mãe disse quando te encontrou ferido? Perguntou ela. Ela me disse para ser grato por me darem comida, respondi, com a voz surpreendentemente firme. Ela disse: algumas crianças não têm nada. Houve um leve murmúrio no tribunal, rapidamente silenciado pelo juiz. Quando o advogado de Frank me interrogou, sua abordagem foi calculada para minar minha credibilidade.
Ele trouxe à tona pequenas questões disciplinares da escola, ocasiões em que discuti com professores ou recebi atenção por falar em sala de aula. Ele questionou por que eu não havia relatado incidentes anteriores, insinuando que eu estava mentindo sobre o padrão de abuso. Não é verdade, sugeriu ele, que você ficou bravo por ter sido disciplinado por quebrar as regras da casa e exagerou o que aconteceu para chamar a atenção? Não, respondi, olhando diretamente para ele. Deixei cair um copo sem querer. Meu irmão me bateu com um cinto até eu ficar inconsciente. Esses são os fatos. Outras testemunhas se seguiram. A senhorita Thompson testemunhou sobre a descoberta dos meus ferimentos, com a voz ligeiramente embargada ao descrever minha relutância em me trocar para a aula de educação física, meu medo de que alguém descobrisse. A enfermeira da escola e o médico do hospital apresentaram as evidências médicas, e suas descrições clínicas, de alguma forma, eram mais contundentes do que um depoimento emocional. O médico clicou nas fotos dos meus ferimentos, exibidas em uma tela visível para o juiz e os advogados. Esses ferimentos, afirmou o médico, são consistentes com golpes repetidos de um objeto estreito e rígido, como um cinto. A força necessária para criar esses ferimentos vai muito além do que poderia ser considerado um castigo corporal razoável. Várias lacerações precisaram de adesivo médico para fechar, e algumas deixaram cicatrizes permanentes. Quando as imagens apareceram na tela, o tribunal ficou em completo silêncio. Até o advogado de Frank parou de tomar notas, com a caneta pairando imóvel sobre o bloco de notas. Eu não precisava ver as fotos. Eu havia vivido a realidade que elas documentavam. Em vez disso, observei os rostos daqueles que os viam pela primeira vez: choque, descrença, horror. A assistente social que entrevistou Kevin testemunhou em seguida, relatando que, embora inicialmente na defensiva, ele fez declarações preocupantes durante a conversa. Quando questionado sobre a gravidade da agressão, Kevin Williams declarou, e cito, "Ela precisa aprender a respeitar, assim como eu aprendi." Quando pedi que ele esclarecesse o que isso significava, ele se recusou a dar mais detalhes. O advogado de Frank se opôs repetidamente durante o depoimento, mas o juiz permitiu que ele prosseguisse, decidindo que as declarações de Kevin eram relevantes para o estabelecimento da dinâmica familiar. Então chegou o momento que eu temia, o depoimento de Kevin. Ele depôs com a confiança de alguém que sempre foi acreditado, sempre foi favorecido. Mas essa confiança começou a ruir sob o questionamento metódico do promotor. "Você bateu na sua irmã com um cinto na noite em questão?" Ela perguntou diretamente. "Eu apliquei a disciplina apropriada, conforme meu pai instruiu", respondeu Kevin, usando a linguagem ensaiada que o advogado de Frank havia claramente fornecido. "Quantas vezes você bateu nela com o cinto?" Kevin hesitou. "Não me lembro do número exato." "Mais de 5 vezes, possivelmente." "Mais de 10 vezes?" Outra pausa. Os vergões e cortes nas minhas costas gradualmente se transformaram em cicatrizes, linhas rosadas que, com o tempo, acabaram ficando prateadas. As feridas na minha sensação de segurança e confiança levaram mais tempo para serem tratadas. 2 vezes por semana, eu frequentava sessões de terapia com a doutora Rivera, psicóloga infantil especializada em traumas. No início, fiquei em silêncio durante as consultas, sem vontade de revisitar a dor da qual mal havia escapado. "Podemos ficar aqui sentados", sugeriu o Dr. Rivera durante a nossa terceira sessão, após 30 minutos do meu silêncio teimoso. "Não há pressa. A cura acontece no seu tempo, não no meu." Algo na falta de pressão dela abalou minha determinação. "Você sabe como é?" perguntei finalmente, "ter medo em casa, calcular cada palavra, cada movimento, porque o errado pode desencadear violência?" "Não sei pessoalmente", respondeu ela honestamente, "mas trabalhei com muitos jovens que acreditam." "E eu acredito em você." Essas 3 palavras, "eu acredito em você", tornaram-se uma tábua de salvação. Depois de anos tendo minha realidade negada ou minimizada, ser acreditada foi revolucionário. Gradualmente, comecei a compartilhar mais, a ansiedade constante, a hipervigilância que se tornará natural, os pesadelos que ainda me atormentavam. O Dr. Rivera me ensinou mecanismos de enfrentamento para quando o pânico ameaçava me dominar, técnicas de aterramento que me traziam de volta ao presente quando as memórias me puxavam para o passado, exercícios de respiração que acalmavam meu coração acelerado quando gatilhos surgiam inesperadamente. A escola se tornou um santuário em vez de apenas um refúgio.
Sem o estresse constante da vida em casa, descobri que realmente gostava de aprender. Minhas notas melhoraram de acima da média para excepcionais. Minha professora de inglês, a senhora Peterson, percebeu meu talento para a escrita e me incentivou a participar da revista literária da escola. Você tem uma voz poderosa, Lilian, disse ela depois de ler um poema que eu havia escrito sobre encontrar força em momentos difíceis. Suas palavras podem ajudar outras pessoas que se sentem sem voz. A família Williams expandiu minha compreensão do que uma família poderia ser. O jantar não era uma apresentação tensa de perfeição, mas uma reunião descontraída onde todos conversavam sobre o seu dia, incluindo frustrações e fracassos, além de sucessos. Desentendimentos aconteciam, mas eram resolvidos por meio de conversas, e não de intimidação. Quando Robert e Carol ocasionalmente discutiam, o faziam respeitosamente, sem xingamentos ou ameaças, e sempre chegavam a um acordo. Conflitos saudáveis são normais, explicou Carol ao notar minha ansiedade durante uma dessas conversas. O que importa é como lidamos com isso. 6 meses depois de minha colocação com a família Williams, minha assistente social me trouxe notícias sobre Kevin. Ele estava participando de um programa de terapia intensiva no Centro de Detenção Juvenil, abordando não apenas seu comportamento em relação a mim, mas também o abuso que ele próprio havia sofrido. Ele perguntou se você consideraria receber uma carta dele, explicou a assistente social. Você não tem obrigação de concordar. Considerei o pedido cuidadosamente, discutindo-o com o Dr. Rivera e os Williams. O que você acha que eu deveria fazer? Perguntei a Carol certa noite. Não posso lhe dizer o que fazer, ela respondeu, mas posso lhe garantir que, seja qual for a sua decisão, nós a apoiaremos. Sua cura vem em primeiro lugar. Após 2 semanas de consideração, concordei em receber a carta de Kevin. Ela chegou em um envelope simples, com 3 páginas escritas à mão com cuidado. Ele não se desculpou pelo que havia feito, embora tenha explicado o ciclo de violência que o moldou. Frank começou a discipliná-lo quando ele tinha 8 anos, usando métodos cada vez mais severos à medida que Kevin crescia. Quando entrei em cena, Kevin já estava condicionado a acreditar que a violência era normal, até mesmo necessária, para o desenvolvimento adequado. Não estou escrevendo isso para justificar o que fiz, concluía a carta. Nada justificaria magoá-la dessa forma. Estou escrevendo porque quero que saiba que estou trabalhando para quebrar esse ciclo. Nunca mais machucarei ninguém assim. Não espero seu perdão, mas espero que um dia você encontre paz. Não respondi imediatamente. A carta me trouxe emoções complexas, ainda raiva, mas também uma nova compreensão de como Kevin havia sido moldado pelo mesmo ambiente tóxico que quase me destruiu. Notícias sobre minha mãe chegaram por canais mais oficiais. Ela havia entrado com o pedido de divórcio de Frank, se mudado para um pequeno apartamento e frequentava assiduamente terapia individual e aulas para pais. Suas visitas supervisionadas começaram de forma estranha, nós duas sem saber como interagir sem a presença opressiva de Frank ditando nossos papéis. Eu falei com você, disse ela durante nossa 3ª visita, finalmente abordando o problema. Eu deveria te proteger, e em vez disso me tornei parte daquilo que te machucou. Por que você ficou? Perguntei, a pergunta que me assombrava há anos. Por que você deixou isso acontecer conosco? Ela não tinha uma resposta simples, apenas a realidade complexa do medo, da dependência financeira, da autoestima corroída e da forma insidiosa como o abuso se agrava tão gradualmente que cada novo nível se torna normal. Eu achava que estava evitando que as coisas piorassem, explicou ela. Eu acreditava que se eu conseguisse ser perfeita o suficiente, fazer tudo certo, ele não ficaria bravo. Quando isso não deu certo, pensei que se eu conseguisse pelo menos direcionar a raiva dele para mim em vez de para vocês, crianças, eu estaria fazendo o meu trabalho de mãe. Ela enxugou as lágrimas. Eu estava errada. Terrivelmente errada. O perdão não veio rápido nem fácil. Surgiu em pequenos momentos ao longo de meses de consultas, enquanto eu observava minha mãe resgatar sua identidade e reconhecer seus fracassos sem desculpas. Ela não exigiu perdão nem apressou minha cura para aliviar sua culpa. Ela simplesmente compareceu com frequência, demonstrando por meio de ações, e não de palavras, que estava comprometida com a mudança. No final do 8º ano, recebi um prêmio por desempenho acadêmico. Quando olhei para fora do palco depois de aceitar o convite, vi Carol e Robert Williams aplaudindo entusiasticamente de um lado do auditório.
E algumas fileiras atrás, sentada em silêncio, mas sorrindo com orgulho inconfundível, estava minha mãe. Naquele verão, pouco antes de começar o ensino médio, tomei uma decisão que me surpreendeu. Com a orientação do Dr. Rivera e o total apoio dos Williams, perguntei se poderia visitar Kevin no centro de detenção juvenil. A reunião foi organizada com os conselheiros presentes em uma sala neutra, com cadeiras confortáveis e janelas com vista para um pequeno jardim. Kevin havia mudado fisicamente e seu porte atlético estava mais magro, sua expressão menos arrogante. Quando entrei, ele se levantou, mas não se aproximou de mim, respeitando os limites que havíamos estabelecido de antemão. Obrigado por vir, disse-lhe simplesmente. Conversamos por 45 minutos, não principalmente sobre o passado, mas sobre o presente, sua terapia, minha nova casa, os livros que estávamos lendo, seus planos de concluir o ensino médio. Perto do fim, ele fez a pergunta que eu percebi que o atormentava. Você acha que algum dia conseguirá me perdoar? Pensei cuidadosamente na minha resposta. Estou trabalhando nisso, respondi honestamente. Não pelo seu bem, mas pelo meu. Guardar ódio consome muita energia da qual preciso para me curar. Ele assentiu, aceitando aquela resposta parcial como mais do que tinha o direito de esperar. Enquanto eu me preparava para ir embora, ele disse mais uma coisa: estou orgulhoso de você, Lilian, por ser mais forte do que todos nós. O ensino médio começou com um novo começo. Poucos dos meus novos colegas conheciam minha história, e aqueles que conheciam respeitavam minha privacidade. Entrei para o grupo de debate e descobri que tinha talento para articular argumentos de forma clara e persuasiva. Meu professor de inglês me incentivou a considerar um futuro em direito ou psicologia, áreas nas quais eu poderia ajudar outras pessoas que haviam passado por traumas semelhantes ao meu. Os Williams me convidaram formalmente para ficar com eles até a formatura, uma oferta que aceitei com gratidão e alívio. Embora minha mãe tenha continuado a melhorar e nosso relacionamento tenha se recuperado lentamente, ambos reconhecemos que a estabilidade da minha adoção temporária foi valiosa para o meu progresso contínuo. No meu aniversário de 16 anos, Carol e Robert me deram um diário encadernado em couro macio, bem diferente do cinto que um dia me feriu. Dentro da capa, Carol escreveu: sua história importa. Toda ela, a dor e a cura. Um dia, ela pode iluminar o caminho de alguém perdido na escuridão. Naquela noite, comecei a escrever minha história completa pela primeira vez, não apenas o trauma, mas a recuperação, a reconstrução de uma vida que eu pensava estar permanentemente destruída. A cada página, eu recuperava um pedaço da minha narrativa daqueles que tentaram me silenciar. 15 anos se passaram desde a noite em que meu irmão me bateu com um cinto até eu desmaiar. Tenho 28 anos agora, mestrado em psicologia e uma carreira como orientadora de sobreviventes de violência familiar. As cicatrizes nas minhas costas se transformaram em finas linhas prateadas, visíveis apenas se você souber procurá-las. As cicatrizes emocionais também se suavizaram, embora certos gatilhos ainda possam ocasionalmente me transportar de volta àquele porão. Meu consultório foi deliberadamente projetado para ser seguro, iluminação suave, cadeiras confortáveis, sem bancos de musculação ou equipamentos que possam lembrar os clientes de lugares onde foram feridos. Na minha mesa, há uma pequena escultura de uma fênix renascendo das cinzas, um presente dos Williams quando me formei na faculdade. Onde você encontrou forças? Os clientes costumam me perguntar. Como você seguiu em frente? A resposta é simples e complexa. Segui em frente porque ficar parada não era uma opção. Encontrei força porque a alternativa era me render a uma narrativa escrita por aqueles que me prejudicaram. Mas eu não fiz isso sozinha. Cada passo da minha jornada foi apoiado por outras pessoas que acreditaram no meu valor quando eu mesma não conseguia enxergá-lo. A senhorita Thompson, a professora de educação física que percebeu que os outros não percebiam e agiu em vez de desviar o olhar, os Johnsons e depois os Williams, que me mostraram o que uma família deveria ser, o Dr. Rivera, que me guiou pelo labirinto do trauma com paciência inabalável, e Sarah, a tutora ad litem, que lutou pelos meus direitos no tribunal. Essas pessoas formaram uma rede de segurança que me segurou quando eu caí e uma escada que me ajudou a subir em direção à cura. Minha mãe e eu construímos um novo relacionamento, baseado na honestidade em vez do medo. Ela fez terapia, manteve a sobriedade após recorrer brevemente ao álcool durante o divórcio e, eventualmente, tornou-se uma defensora da conscientização sobre violência doméstica, falando a grupos de mulheres sobre como reconhecer os sinais de alerta que ela havia ignorado ou ignorado.
Não posso mudar o que aconteceu com você, ela me disse certa vez, mas posso ajudar a garantir que isso não aconteça com o filho de outra pessoa. Frank cumpriu 4 anos de prisão por abuso de criança e violência doméstica. Após a libertação, mudou-se para outro estado. Não tivemos contato, um limite que estabeleci e mantive. Algumas feridas são melhor curadas pela distância. O caminho de Kevin foi mais complicado. Após 3 anos em detenção juvenil com terapia intensiva, ele obteve seu diploma de ensino médio e, mais tarde, um diploma em serviço social. Hoje, ele trabalha com jovens em situação de risco, especialmente meninos que apresentam sinais precoces de comportamento violento. Nós nos comunicamos ocasionalmente por e-mail e nos encontramos pessoalmente algumas vezes. Nosso relacionamento nunca será típico, mas evoluiu para algo que nenhum de nós poderia ter imaginado durante aqueles anos sombrios naquela casa. O cinto deixou cicatrizes em nós dois, disse-lhe durante nosso último encontro, apenas cicatrizes diferentes. A lição mais poderosa que aprendi com tudo isso é que ciclos podem ser quebrados. A violência que moldou minha infância não precisava definir meu futuro. Fiz uma escolha consciente de acabar com o padrão, de construir uma vida baseada na compaixão em vez do controle, na comunicação em vez do medo. Isso não significa esquecer o que aconteceu. Na verdade, lembrar é crucial. Minhas experiências influenciam meu trabalho todos os dias, permitindo-me reconhecer a dor nos outros que, de outra forma, permaneceria oculta. Mas recordar sem ser consumido pela memória é um equilíbrio delicado, no qual trabalho diariamente. Às vezes, penso naquele momento no tribunal, quando as evidências dos meus ferimentos foram expostas, no silêncio que se instalou enquanto as pessoas confrontavam a realidade do que havia sido feito a uma criança em nome da disciplina. Aquele silêncio representou um reconhecimento coletivo, isso era errado, inequivocamente, inegavelmente errado. A justiça, de fato, atingiu com mais força do que qualquer cinto, não por meio de vingança ou retribuição, mas pela verdade reconhecida, pelo dano reconhecido e pela cura possibilitada. O sistema que muitas vezes falha com crianças vulneráveis funcionou para mim, em grande parte porque adultos como a senhorita Thompson e Sarah se recusaram a desviar o olhar ou a seguir o caminho mais fácil. Para aqueles que estão assistindo e que talvez reconheçam a sua história na minha, saibam que não estão sozinhos. O ciclo de abuso próspera no silêncio e no isolamento. Romper esse silêncio é assustador, mas necessário. Procure um professor, um conselheiro, os pais de um amigo, qualquer pessoa que possa ajudar. Você merece segurança. Você merece cuidado. Você merece justiça. Você já viu alguém se posicionando contra abuso familiar? O que você faria se suspeitasse que uma criança estava sendo prejudicada? Seus comentários podem ajudar a conscientizar e salvar vidas. Curta este vídeo se ele te tocou. Inscreva-se para apoiar mais histórias de sobrevivência e compartilhe com alguém que precisa ouvir que a cura é possível. Lembre-se, na luta contra a violência doméstica, sua voz também importa. Obrigado por testemunhar minha jornada. Que isso lhe dê forças para a sua.